Boa noite a todos, bem-vindos. Nós vamos começar já. Deixa eu acertar aqui. Semana passada eu tive algumas dificuldades, mas vamos lá. Boa noite a todos, como vocês estão? Então hoje é noite de Evangelho no Lar, e eu vou falar hoje do capítulo 2, né? Meu reino é neste mundo, não é deste mundo, o item 5, o ponto de vista, e vou falar também a mensagem 108 do livro Pão Nosso, chamado Oração. Então, como eu sempre faço, toda semana, né, desde que nós estamos aqui nesse processo de mudança de cenário, de vida, então eu estou sempre falando da importância do Evangelho, da importância da gente praticar toda semana o Evangelho no Lar, realizar o Evangelho no Lar. A prática do Evangelho vai trazer para você, para sua casa, para sua família, mais tranquilidade, mais calma, vai equilibrar o ambiente doméstico, vai equilibrar as suas emoções, vai equilibrar seus sentimentos, você vai ficar mais tranquilo, vai se sentir mais preparado para enfrentar as adversidades do dia a dia. Então é muito importante a gente se conscientizar, especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de isolamento social, como uma prática meditativa, religiosa, de harmonização, pode nos ajudar. Boa noite, Donizete, tudo bem? Nesses momentos assim de dificuldades que nós estamos vivendo. São momentos que a gente precisa ter um encontro interior com a gente, conversar com a gente mesmo, ver as nossas dificuldades, os nossos problemas e como a gente pode corrigir essas adversidades, e como a prática, né, semanal pelo menos, tirar uma vez por semana 15, 20 minutos para você se harmonizar, né, com a espiritualidade, com aquilo que você acredita, com aquilo que te faz bem, com aquilo que te eleva, como isso é importante. O Evangelho também é um momento terapêutico, né? Porque é um momento que você deixa de lado as adversidades, os problemas, e deixa a sua inspiração, deixa as suas necessidades mais profundas se manifestarem através do estudo, através da leitura, através desse momento de harmonização com esse sentimento maior, que é de religar, de estar ligado à presença divina. Então é muito importante, é muito legal isso. Eu sempre, como falo, né, sempre uso alguns livros, né, no caso aqui, o Pão Nosso, o Evangelho, mas eu posso usar também... Oi, Eliana, tudo bem? Antônia? Eu posso usar também outros livros que me auxiliem, né, nesses momentos aqui a refletir, a pensar um pouquinho sobre os momentos que nós estamos passando, as adversidades. Do Evangelho a gente faz sempre o quê? A preparação de ambiente, que é uma prece, depois a leitura de uma mensagem, depois o texto do Evangelho, depois pedimos aos mentores, aos nossos anjos guardiões, as vibrações pela casa, pela família, por onde nós, pelos local de trabalho, enfim, vibramos pelas pessoas. Depois nós pedimos a energização da água, que é a fluidificação da água, e posteriormente nós fazemos, né, a prece final de agradecimento. Então a prática semanal do Evangelho traz para a gente esse sentimento de conexão, né? E o que a gente mais precisa nesse momento é essa conexão com o divino. Tanto é que os temas que eu peguei hoje tem essa pegada da gente se reconectar, né? Da gente pensar um pouquinho. Por isso que eu vou falar de oração e eu vou falar desse ponto de vista da vida futura. Então o Evangelho tem sempre uma duração de entre 15 e 20 minutos no máximo.
não é para a gente ficar debatendo, discutindo, não, é para a gente ler, refletir, meditar, ter uma ideia do que está acontecendo, né? E mudar, né, a energia da casa, como a casa tá vibrando, então a gente trazer esse momento mais positivo. E agora que nós estamos aí retornando a essa fase aí amarela e de certa forma aí essa intensificação da pandemia, mas ao mesmo tempo, semana que vem em Londres já começa a vacinação, a Pfizer descobriu uma forma nova de fazer essa vacina, que é muito importante. Nós temos aqui no Brasil também algumas vacinas que a partir de janeiro, fevereiro deve estar chegando, o mais breve que chegar, para que a gente consiga equilibrar e voltar a ter uma vida mais confiável, mais tranquila, mas principalmente a gente aproveitar esse momento difícil, esse momento complicado, para a gente fazer uma análise pessoal, uma mudança de comportamento, uma reavaliação de rumo de vida e principalmente desenvolver em nós o sentimento de fraternidade, de humanidade, de respeito às pessoas. Isso é muito importante. Então vamos aproveitar esse momento para fazer essa mudança aí de visão de vida, tá bom? Então 9 horas, então nós vamos começar o Evangelho. Vou pedir a você que está me acompanhando, né, que feche os olhos, eleve seu pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje na prática do Evangelho, que os nossos lares sejam abençoados com a presença dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, e que a gente possa, durante o Evangelho, receber as melhores vibrações, receber um tratamento espiritual dentro das nossas necessidades, um fortalecimento do nosso sistema imunológico, emocional, nosso sistema nervoso e nosso sistema fisiológico. Que os amigos espirituais possam vir e ter em nossos lares o acolhimento e nos auxiliem nas nossas necessidades. E que cada lar seja um farol da espiritualidade, aonde os nossos amigos saibam que ali, nessa hora, nesse momento, está sendo feito o Evangelho. E que a gente possa ter um Evangelho tranquilo, sossegado e inspirador. Que assim seja. Então eu vou ler primeiro aqui a nossa mensagem de preparação, que está no livro Pão Nosso. É a mensagem 108, oração. E ela diz o seguinte: preservai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, Colossenses 4:2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros preservam na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado do bem. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte.
A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. É forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos despreparados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Bom, aqui é bem claro, né? Essa mensagem assim, é bem clara do que de certa forma está acontecendo hoje. Quando a gente vê a prece como sendo algo de socorro imediato, de algo como se fosse algo instantâneo, que a gente faz no momento de desespero, no momento de dor, e só de pedir, não é assim que a oração ela funciona. A oração é uma ligação. O ato de orar é uma ligação entre eu aqui e a espiritualidade, a Deus, a Jesus, como se enxerga o mundo. Eu preciso me equilibrar, me acalmar, me tranquilizar, entender o que eu estou precisando, necessitando, aprender, entender como é que eu vou comunicar isso através da minha prece. E como ele diz, não precisa ser uma prece longa, extensa, cheia de firulas, cheia de palavras difíceis, não. A prece é um ato de simplicidade, é um ato de carinho que Deus nos deu. Então eu preciso, na hora da oração, me equilibrar, me acalmar, me tranquilizar, fechar os meus olhos, elevar os meus olhos, meus pensamentos à espiritualidade, tirar o ódio, o rancor, tirar o medo, o pânico dentro de mim, estimular a alegria, a felicidade, agradecer até mesmo as adversidades, os problemas que porventura eu esteja passando. Como ele fala, não adianta você orar desesperado, sem fé, angustiado, ansioso, não. A oração é um momento de introspecção, é um momento de elevação. Então a gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender a fazer esse processo de oração. E o Evangelho ensina isso bem. Então, durante o dia, o que eu faço? Eu tenho o Evangelho à noite, eu vou ter atitudes e comportamentos mais tranquilos, mais calmos, mais ponderados. Vou ler algo edificante, vou ouvir uma música tranquila, calma. Vou conversar de maneira mais ponderada com as pessoas. E ao me aproximar do horário do Evangelho, eu me recolho, eu entro em meditação, eu vou ouvir uma prece, eu vou ouvir uma pequena mensagem de elevação, coloco uma música de fundo calma, tranquila, peço inspiração, peço orientação, me sintonizo com as energias superiores, os mentores, os anjos de guarda, o nome que você dê, para que eu sinta a presença deles, e aí depois eu faço uma prece, mas uma oração, oração simples, de agradecimento, de demonstrar minha fé, a minha determinação em cumprir os desígnios de Deus, da espiritualidade. Aí eu faço uma prece bacana, legal, tranquila. E a chance dela ser ouvida, dela ser realizada é muito maior. Quando eu tenho definido exatamente
o objetivo da minha prece, da minha oração, daquele trabalho, daquele momento de contemplação e de harmonização. Então, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, orar com calma, com discernimento, é muito bom, é fortalecedor, acalma nossa mente, faz com que a gente encontre, né, o nosso norte, o nosso caminho, para chegar aonde a gente precisa e da forma que a gente precisa. Tá certo? Então isso é muito importante nesse momento. Então aqui no capítulo 2, Meu Reino é Nesse Mundo, no item 5, o ponto de vista, diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada no país ingrato. As vicissitudes, as tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar aonde se encontra. Menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança, que nada mais é além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe afiguram reais. A perda do amor deles lhe ocasiona causticamente pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se nele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo que ele aí se encontra. Vastas proporções, assume todo o que o rodeia, o mal que o atinja, como o bem que o toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, todo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba a ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que se encara a vida do ponto de vista da vida futura. Da vida futura
da vida terrestre, do ponto de vista futura, a humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são a mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco os elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então esse texto, né, deixa bem claro qual a importância, qual é o ponto de vista que a gente tem sobre a vida futura. Nós perdemos muito tempo, um tempo muito grande, muito precioso, olhando para as coisinhas pequenas da Terra, para os problemas da Terra. Por maior tempo de vida que você tenha nesse planeta, que não passa de 100, 115 anos, que é o máximo, né, 117, que pode ter já acontecido, mas é o máximo de vida que você vive aqui. E esses 100 e poucos anos que você vive aqui, perto do infinito, perto do que é o tempo universal, é um segundo, é um átimo, né, de tempo. Todas as dores, todos os sofrimentos que nós passamos na vida, e não foram poucos, eles se tornam com o tempo, às vezes até poucas lembranças ou até mesmo grandes esquecimentos, porque a sua importância se perde. Porque o que é importante hoje, amanhã não será. Então eu preciso aprender, como ele coloca, a olhar o mundo de cima da montanha e perceber que todos nós aqui embaixo, somos pequenos, temos o mesmo tamanho, a mesma proporção. Lutamos muitas vezes por coisas que não tem o mínimo, né? São efêmeros, são coisas sem grande importância, sem grande necessidade de vida, né, para nossas vidas. Então eu preciso entender, compreender aonde realmente é importante. Dar importância ao que é importante. Valorizar o que é importante. Então quando ele fala ali, eu falei ali na oração, que eu preciso me tranquilizar, me acalmar para fazer uma oração, que eu preciso, criar o equilíbrio, criar um ponto de vista melhor sobre tudo que está acontecendo. Isso faz com que eu tenha uma visão mais equilibrada da minha própria vida, da minha própria existência. Quando eu começo a entender, né, a importância da minha vida, da minha existência espiritual, daquilo que me espera na espiritualidade, daquilo que realmente é a vida verdadeira, eu começo a dar valor adequado às coisas da terra. E eu começo a me dedicar àquilo que realmente vai me levar a um ponto maior, vai me levar a um aprendizado maior na vida futura. Aprender a orar e a ter um outro ponto de vista sobre a vida futura. É isso que esse momento pode nos trazer. Esse momento de pandemia, esse momento de dificuldades, de problemas, é a hora que eu começo a ter esse discernimento, essa compreensão, essa mudança de atitude, essa mudança de forma de agir, que vai fazer com que eu entenda que aquilo tudo que eu estou fazendo, se ele é positivo ou ele é negativo. É entender aonde eu quero chegar, como eu quero chegar. E isso tudo vai fazer com que eu tenha uma vida muito mais tranquila, muito mais bacana, muito mais viva de verdade, né? Uma vida onde eu possa levar às pessoas mensagens positivas, mensagens edificantes e trazer realmente paz e tranquilidade para as pessoas. É isso que vai fazer com que eu tenha
uma vida melhor. Que eu entenda o que está se passando, por que está se passando, e eu tenho uma relação melhor com esse momento. Isso vai me fazer eu ser uma pessoa mais completa e preparada. E entender, gente, a vida nossa, ela é efêmera, ela é momentânea, ela é muito rápida. Então a gente tem que viver com toda intensidade, com todo carinho, com todo amor, mas não se deixar abater pelas adversidades, muito pelo contrário. É um texto bem bacana, tá? Está no capítulo 2 do Evangelho, no item 5. Ponto de vista. É bom, é legal para a gente reler. Semana que vem eu vou ler o item 6, que é a continuação desse ponto aqui, tá? A gente vai terminar o item 6 e o item 7. Como eu disse, o Evangelho, né, tem um tempo de duração, e o nosso tempo já está chegando. Então agora eu vou pedir para vocês que estão assistindo ou que vão assistir esse Evangelho no lar, que nós elevemos nossos pensamentos em vibrações de amor, em vibrações de fé e de esperança. E vamos vibrar pelas famílias que estão sofrendo com parentes, com pessoas internadas em virtude do Covid, em virtude das dificuldades que estão passando ou por outras doenças. Vamos vibrar amor, carinho, saúde, fortalecimento. Vamos vibrar para a nossa casa, para a nossa família, pelos nossos irmãos. Vamos vibrar pelas pessoas que convivem conosco no dia a dia. Vamos pedir aos amigos espirituais que vá na casa de cada um que está assistindo esse Evangelho para fazer uma limpeza espiritual, retirando todos os miasmas, formas, pensamentos, recolhendo os amigos espirituais que caso estejam ali necessitando de socorro, de auxílio, que eles possam ser encaminhados para as colônias de reparamento, de orientação e de acolhimento da espiritualidade. E vamos agradecer profundamente essa oportunidade que tivemos hoje de trabalhar junto com os nossos amigos da espiritualidade. Vamos pedir também a eles que energizem a água que está no jarro, na vasilha sobre a mesa, com fluidos de fortalecimentos, fluidos salutares, fluidos de alegria também, de felicidade, de fortalecimento emocional. Que essa água esteja repleta dos remédios que nós necessitamos, que nós precisamos. Vamos, nesse momento, né? Boa noite, Cíntia, tudo bom? Trazer nessa água tudo aquilo que é bom e precioso para nós. Vamos também agradecer à espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que Jesus seja o nosso guia, o nosso escudo, a nossa força, a nossa orientação e o nosso modelo de vida. Que a gente possa entender a importância da figura de Jesus em nossa vida, em nossas existências, e que a gente possa a cada dia, independente das dificuldades, dos problemas, estar sempre fortalecidos, estarmos sempre juntos nas dificuldades, nos problemas que vêm na vida, para nos fortalecer, para nos elevar, para que a gente consiga entender e compreender os desígnios de Deus. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado por terem participado do Evangelho. Se puderem compartilhar com as pessoas esse Evangelho, porque nesse momento que está passando a gente precisa muito de momentos de reflexão, momentos de introspecção também, de entender, de ver a vida de uma outra maneira, de ver esse momento de uma outra maneira e principalmente, gente, semear a paz, semear a bem-aventurança, a fé, o amor em Deus, o amor na vida. Porque se a gente se deixar levar pelos maus pensamentos, por pensamentos de vingança, por pensamentos de ódio, de separação, a gente não consegue se conectar com Deus, não consegue se conectar com a espiritualidade maior. Então, através do Evangelho, através desses grupos de preces e orações, é que a gente consegue ultrapassar essas dificuldades. A EC aqui continua fazendo, de domingo a domingo, seus grupos de oração, seus grupos de prece,
precisando, entre em contato, a gente caminha os nomes, continuamos fazendo as nossas orações para todo mundo, tá bom? Tenha uma ótima semana, uma semana cheia de paz, tranquilidade, e no domingo a gente se encontra numa outra live para falar sobre o Natal, tá bom? Já está chegando aí, e tenham uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus e até mais.